Nós vamos começar então essa aula, última aula de memória virtual, né? Então a gente está encerrando a parte da nossa matéria de arquitetura sobre a parte de memória. Então nós já falamos 2 aulas de memória cache, essa vai ser a segunda de memória virtual. Depois a gente vai ver interconexão e encerrando a matéria, tá? Então a ideia dessa aula é meio que conseguir costurar como que a memória virtual e a memória cache se encaixam, tá? E também dar uma olhadinha em algumas coisas que ficaram faltando e também como que funciona, ou uma ideia de como funciona um processador moderno, tá? Beleza. Então, a ideia é que a gente vai falar rapidamente aqui uma revisão, seria rever o último slide ali da aula passada. Nós vamos falar agora do Page Table Walk, tá? Quando a gente está caminhando nas tabelas de página, modo de operação, substituição de página, escrita, memória virtual e cache, paginação nos dias atuais, e aí a gente encerra, tá? Então, se a gente começar a comparar, né, a paginação com segmentação, então, assim, o segmento a gente pode falar que ele é formado de 2 palavras, né? Por quê? Porque muitas vezes o processador ele vai ter um registrador de segmentos e você vai ter um endereço. Tá? E esses 2 camaradas vão ser somados, ou seja, essas 2 palavras vão ser somadas, e claro, você tem ainda o offset. Tá? Esses camaradas vão ser somados para criar um endereço físico. Tá? Enquanto na paginação, a ideia é que a gente não vai ter esse registrador extra. Bom, é visível ao programador? A segmentação pode ser visível ao programador. Tá? Então, por exemplo, esse registrador de segmento, ele pode ser definido pelo programador, tá? Em algumas arquiteturas. A paginação, a ideia é que não, que seja totalmente invisível. Tá? Isso aí vai acontecendo e o programador não se preocupa com nada, tá? O que é bacana. A troca de blocos na memória principal. Bom, trivial, né, na paginação, porque é 1 para 1. Eu tiro uma página, coloco uma página. Na segmentação é mais difícil, por quê? Bom, algumas vezes eu vou ter que tirar 2, 3 segmentos para adicionar um segmento grande, alguma coisa assim. E vai ter aquele problema da fragmentação. Então, a memória vai ficar fragmentada. Tá? Já na paginação, a página pode ficar fragmentada. Quer dizer assim, que dentro da página pode ser que parte dela está com dados úteis e parte está com dados inúteis, ou não está ainda sendo usada. Tá? O tráfego do disco. Bom, a gente diz que o tráfego do disco é eficiente na paginação. Por quê? Porque quando eu for escolher o tamanho da minha página, tá? Eu vou tentar escolher um tamanho que o disco seja eficiente para escrever ou para ler. Tá? Então, o disco ele trabalha com blocos de leitura e de escrita. Então, se eu conseguir casar esses blocos ou fazer múltiplos blocos, então eu tenho uma escrita, um tráfego mais eficiente. Tá? Agora, a segmentação com tamanhos arbitrários, aí ela é menos eficiente, tá? Quanto ao disco. Legal. E aí a gente falou da aula passada, então, dessa tradução de endereços, né? Então, repara que tinha um erro na aula passada sobre as cores, né? Aqui estava escrito hardware ou software, tinha uma cor vermelha e não tinha nenhuma caixinha aqui com cor vermelha, né? Então, tinha um erro ali na legenda. Então, a gente tinha visto, né? Olha, você pesquisa no TLB, se for hit, você verifica a proteção, se você tem permissão, você acessa a cache. Se você não tem permissão, ele dá uma falha de proteção, tá? E ele vai lançar uma exceção, que é uma falha de segmentação. Tá? E aí, se você não tiver tratamento para isso, ele pode encerrar a execução do programa. Tá? Pode ser que você implemente um tratamento para isso. Tudo bem. E quando ele dá miss no TLB? Bom, quando ele dá miss no TLB, ele faz o chamado Page Table Walk. Ele caminha pela tabela de páginas. Mas, de verdade, a gente só tinha visto uma tabela de páginas, né? Então, a gente vai tentar entender melhor o que é essa caminhar pela tabela de páginas. Mas, novamente, uma vez que eu consiga traduzir a página, eu atualizo o TLB. Ou, se não,
eu vou chamar o sistema operacional porque pode ser que a página esteja no disco, no caso de um page fault. Tá? Então, nota, os nomes são muito parecidos, mas a gente tem que ficar atentos, né? Falha de segmentação, seg fault e page fault, né? O page fault, ele vai gerar uma exceção, o sistema operacional vai entrar, vai fazer o trabalho dele, e depois retorna a execução do programa. A falha de segmentação, não. Ele chama o sistema operacional e o sistema operacional, na maior parte das vezes, termina a execução do programa. Tá? E a gente vai entender também quando que acontece uma falha de segmentação. Tá? Então, avançando um pouquinho, então, alocando a tabela de páginas na memória. Se a gente está usando paginação, a tabela de páginas também está na DRAM. Né? Então, basicamente, o que nós temos beleza, então nós temos o endereço que a gente quer traduzir. Vocês estão vendo o endereço? Então, vamos começar com o endereço virtual. Ele vai passar por uma tabela de páginas e vai acessar a memória DRAM. Legal. Isso a gente já tinha falado aula passada. Ele vai apontar para onde está aquela página. Né? Então, na memória DRAM, vai ter uma área que vai ser a página de memória. E aí eu posso acessar. Agora, o que a gente não conversou aonde está armazenada a tabela de páginas. Então, essa tabela de páginas, ela também está armazenada na DRAM, em algum lugar da DRAM. E o segundo ponto, será que essa tabela de páginas cabe em um frame, né, um page frame, ou seja, uma moldura de páginas da DRAM? Então, esse é o problema que acontece. Então, tá. Então, o problema que nós estamos tentando resolver aqui é o seguinte. Vamos considerar, então, que a memória vai ser dividida em páginas de 4 KB. Tá? Então, um tamanho de página bem comum, joia? E vamos supor que o tamanho da minha memória total, sei lá, vamos pensar um tamanho que a gente encontra nos celulares hoje em dia, né? 4 GB. Tá? Então, o que isso nos leva a crer? Nos leva a crer o seguinte, que a tabela de tradução, tá? A tabela de tradução, ela vai ter que ter uma quantidade bastante alta de entradas para traduzir cada uma das páginas. Por quê? Porque eu vou dividir esse armazenamento todo em páginas de 4 KB. Isso daqui vai dar 1 milhão, né, de páginas. 1.000 páginas. Tá? Então, ou seja, aqui vai ter 1 milhão de páginas de entradas. Agora, qual que é o tamanho de uma entrada? Bom, vamos supor que nós estamos traduzindo, então, nós entramos com índice, né? E aqui dentro, não vamos nem considerar os bits de controle, vamos só considerar o endereço, ou seja, vai ser um puro ponteiro, né, para alguma posição de memória. Então, a gente poderia falar, olha, esse endereço vai ter 32 bits. Ok, né? Poderia ser 64 bits também, né? Então, o que isso daqui nos leva a crer? Que de armazenamento, nós vamos precisar de 4 megabytes de armazenamento. Tá? Ou seja, nós vamos precisar de 1.000 páginas diferentes de memória. Tá? Então, a memória RAM, nós vamos ocupar 1.000 frames de memória para armazenar a tabela de tradução de páginas. Só para armazenar a tabela de tradução. Tá? Então, nota que ela não cabe em uma página apenas, ela vai precisar 1.000 páginas. Então, nós vamos ter que quebrar isso. E essas 1.000 páginas, pode ser que elas não fiquem contíguas. Então, nós vamos ter que ver uma técnica, né, para trabalhar com essa quantidade grande de tabela de páginas, tá? Ou de entrada na tabela de páginas. Então, basicamente, o Page Table Walk, tá? O Page Table Walk seria a gente caminhar nessa hierarquia de tabela de páginas. Tá? Então, quando ocorre um TLB miss, o MMU
né, essa entidade mágica, a gerência de memória vai ter que caminhar pela essas tabelas de página. Então, é o Page Table Walk. Tá? Bom, como que funciona? Então, começando bem do princípio, tá? Esse daqui é um exemplo baseado no processador Spark. Então, o que nós temos aqui é uma tabela de contextos. Então, aqui seria a tabela dos programas que estão em execução. Tá? Então, eu tenho um apontador, um registrador apontando para essa tabela de contextos, e essa tabela de contextos, ela vai ter, então, o ponteiro raiz da minha tabela de tradução de páginas. Então, sem aquele problema que eu acabei de mencionar, de que nós vamos ter que dividir a tabela de páginas em subtabelas, sem aquele problema, o que nós teríamos seria apenas uma grande tabela, aqui, que eu estaria apontando para o início dela. E aí eu faria a tradução da minha página virtual para a minha página física. Tá? Sem aquele problema, é isso que a gente tem. Tá? Então, eu tenho um registrador que indica qual o contexto. É o contexto programa A. Tá. Então, do programa A, onde que está a tabela de tradução do programa A? Está nesse endereço. Maravilha. Vou lá e traduzo. Tá? Beleza. Então, essa parte aqui, a gente poderia substituir simplesmente por um registrador. Né? Um registrador que ele apontaria para o início dessa tabela de páginas. Então, aqui nada de novidade. A gente só está tentando mostrar melhor como que funcionam os diversos programas ali dentro do sistema operacional. Tá? Vamos avançar um pouquinho, então. Então, se eu vou quebrar em múltiplas tabelas, tá? Qual o tamanho que vão ter essas tabelas? Então, basicamente, cada tabela ela vai ter que ter, no máximo, o tamanho dela vai ter que caber numa página de memória. Então, se eu estiver trabalhando com uma página de 4 KB, então eu vou ter que quebrar as tabelas de tradução em tabelas de 4 KB. Tá? No máximo em 4 KB. Então, aqui eu estou quebrando meu índice. Então, o que a gente estava chamando antes de número da página virtual, agora vai ter o index 1, index 2 e index 3, para a gente indexar as diversas tabelas que vão ter no meio do caminho. Tá? Então, o que vai acontecer é o seguinte, eu vou pegar o index 1 e vou acessar o primeiro nível, o nível 1 da tabela de tradução. Tá? Essa tabela, ela cabe em page frame. Tá? Beleza, então essa é a tabela raiz. Agora, olha só que interessante. Cada entrada dessa tabela vai apontar para uma outra tabela. Cada uma das entradas poderá estar apontando para uma tabela diferente. Tá? Então, se essa tabela aqui, a de nível 1, cabe no page frame, as demais também têm que caber no page frame. Então, são várias tabelinhas que cabem no page frame. Tá? Maravilha. Então, eu traduzi até agora o index 1. O index 1, ele está apontando para a próxima tabela que vai me ajudar a traduzir finalmente. Tá? Então, basicamente, o que ele está guardando aqui é um ponteiro para a próxima tabela. Legal. E aí, ele vai apontar para a próxima tabela, eu acesso o index 2, e ele vai estar apontando para uma outra tabela. Então, se vocês estão imaginando que isso daí, professor, isso daí parece uma árvore, né? Onde eu tenho a primeira tabela, com vários nodos, que são as entradas, e cada um desse vai apontar para uma tabela que vai ter várias entradas novamente. Então, é basicamente isso. Tá? É uma grande árvore, esse Page Table Walk. Tá? É uma árvore n-área. Tá? Não é uma árvore binária, por exemplo. Maravilha. No final do dia, aí eu vou ter o número da minha página física traduzido. Tá? Então, eu estou realmente fazendo um ponteiro para uma outra posição de memória, que aponta para outra posição de memória, que finalmente eu vou lá e consigo traduzir. Tá? Beleza. Nota que, embora isso
possa parecer um pouco confuso, mas no fim do dia a gente está conseguindo desambiguar, ou seja, separar os endereços em diferentes traduções, do mesmo jeito que a gente estava fazendo com uma tabela só. Tá? Beleza. Então, uma outra forma de visualizar seria essa, né? Olhando como a raiz da tabela de páginas, né? Que seria aquele registrador que aponta para o nível 1. E vamos considerar só 2 níveis. Então, eu teria o nível 2. Nota que isso daqui, ó, né? Isso daqui é o tamanho de uma página de memória. Isso daqui é o tamanho de uma página de memória. E aqui estão finalmente as páginas de memória com os dados. Tá? Maravilha. O que mais que nós temos que perceber aqui? O que nós temos que perceber é que nós vamos ter algumas páginas que estão na memória secundária, outras que estão na memória primária. Tá? E, novamente, aqui nós temos um problema com as cores aqui da legenda. Tá? Não, bom. Então, esse daqui é o verde e esse daqui é o vermelho. Tá? Deixa eu colorir aqui para a gente fazer uma coisa certa. Então, a memória secundária, vermelho, ruim, não é muito bom. E verdinho, tudo indo bem, é a memória primária. Baixa latência. Tá? Beleza. Feito esse ajuste, então, o que nós vemos aqui? Que algumas páginas é uma página de dados, não necessariamente aqui eu estou representando a minha memória de RAM. Tá? Algumas delas estarão, então, no disco. Tá? Essa daqui, então, está no disco. Essa daqui também está no disco. E nós temos um ponteiro para onde ela esteja no disco. Maravilha. Nós temos ainda essas entradas aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma cor boa aqui. Essas entradas aqui, o que elas representam? Elas representam áreas de memória que não foram alocadas. Tá? Então, eu tenho, imagina assim, que nós temos o binário, nós temos uma área do heap, ou seja, a gente faz vários mallocs, e aqui a gente tem um stack do meu programa. Tá? Então, stack, heap, código, ou binário, tá? Ou texto, que é como isso se chama. Tá? Então, enquanto o malloc não for feito muito mais malloc, eu não estou usando essa parte de memória, essa parte está livre, está free, por enquanto. Tá? Nota que pode acontecer a mesma coisa aqui, ó. Algumas áreas que estão desocupadas, algumas áreas que estão desocupadas nesse segundo nível. Tá? Então, nós vamos ver alguns cenários que pode acontecer aqui. Beleza. Esse último nível, que aponta diretamente para a página de dados, a gente chama de PTE, né? Page Table Entry, uma entrada na tabela de páginas. Né? Ele realmente traduz. Tá? E esses daqui são os PTP. Page Table Pointer. Tá? Então, ele aponta para uma tabela de páginas, esse daqui aponta para uma entrada de dados de fato. Tá? Legal. Então, avançando um pouquinho. Então, o PTE, tá? Armazenado em memória primária, pode conter endereço primário da memória ou memória secundária. Então, ele pode apontar para o disco também. Tá? Tá. Agora, nota que um desses níveis de tabela aqui, ele pode ser que ele não é muito útil, e ele pode estar no disco também. Tá? Então, imagine esse caso aqui. Esse caso, ele está apontando para uma página que estaria no disco. Então, essa tabela, essa porção da tabela que traduz alguma coisa que está no disco, ela também, eventualmente, pode ser alocada no disco, se eu precisar de muito espaço da minha memória. Tá? Então, claro, eu imagino, eu espero que a tabela de páginas só vá para o disco se ela estiver apontando só para páginas que estão no disco, ou seja, se ela não é útil de fato. Então, não faria sentido eu pegar essa tabela aqui que só tem alocação útil
que está na DRAM e colocava no disco. Então, deixar páginas no DRAM, mas a tabela que traduz as páginas ficar no disco. Não faz muito sentido. Tá? Então, a ideia é fazer uma substituição dessas tabelas aqui, de uma forma que considere também, então, o que tem de conteúdo ali, se é um conteúdo útil ou não útil. Tá? Legal. Então, a pior coisa que a gente pode fazer a respeito do armazenamento da tabela de página é armazenar no disco as tabelas que apontam para a memória física, para a memória de RAM. Não faz muito sentido, né? Então, o que faria sentido? Eu deixo aquela parte da tabela, mas eu tiro uma das páginas, para a qual ela aponta. Faz mais sentido. Tá? Legal. Então, vamos dar uma olhada em 3 exemplos, tá? Do que pode acontecer. Então, novamente aqui, deixa eu ajustar isso, né? Porque nós temos a legenda errônea aqui, né? A legenda verdinha e a legenda vermelhinha. Tá? Maravilha. Ah, claro. Beleza, beleza. Então vamos ajustar aqui para a legenda correta. Esse daqui é o vermelho. E esse daqui é o verde, de fato. Tá? O que está na DRAM e o que está no disco. Legal. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, olha, a tradução começou acessando essa entrada aponta para essa tabela, e a segunda parte da tradução, ela tentou acessar essa entrada aqui. Essa entrada, o que ela é? Bom, ela é não alocada. Tá? Então, o que vai acontecer? Nesse momento aqui, o processo vai ser encerrado. Por quê? O sistema operacional vai ser chamado pelo processador falando, olha, alguém está acessando um segmento de memória, uma página de memória que não foi alocado ainda. Tá? Então, segmentation fault, tá? Falha de segmentação. Nota que a falha de segmentação, ela não necessariamente vai ocorrer toda vez que eu acessar um endereço que não foi alocado. Como assim, professor? Olha só. Vamos pensar nesse caso aqui. Ó. Vamos pensar no caso onde eu tenho a tabela de memória, tá? E na tabela de memória, de fato, eu aloquei até agora isso daqui dela. Eu não aloquei toda. Eu não tô, eu... Então, quando eu faço uma lock, o sistema operacional me devolve uma página inteira. Mas, eventualmente, o programa só colocou o vetor lá que eu estava alocando, ele colocou aqui o vetor. Mas tem alguma parte que já pertence ao programa, mas que não foi realmente dado um nome para ela, ou seja, não foram alocadas variáveis para usar. Então, nesse caso aqui, não vai dar um segfault. Então, esse é o caso daqueles programas que a gente aloca uma entrada, a gente acessa uma entrada que não existe, por exemplo, a gente estaria acessando a entrada n mais 1. Mas ele não deu o segfault. Não, é claro que ele não deu o segfault. Por quê? Porque ele está acessando essa posição aqui de memória. E essa posição não é o segfault, ela foi alocada. Tá? Então, nem sempre é fácil a gente detectar um acesso errôneo a um vetor, por exemplo, por conta disso. Tá? Agora, se eu acessar o n mais 1000, aí pode ser que ele esteja querendo acessar deixa eu ver aqui a quem esse pertence, sei lá, pode ser que ele esteja acessando, de fato, uma parte da memória que não foi alocada. A tradução já vai cair aqui. Aí, dá um segfault. Tá? Ou se não, é aquele caso que eu executo o programa, algumas vezes dá segfault, outras vezes não. Pode ser isso também. Tá? Legal. Então, esse é o primeiro exemplo, o exemplo quando a gente tem um segfault. Tá? Então, segundo exemplo, deixa eu voltar as cores aqui.
Legal. Então, o segundo exemplo seria esse exemplo aqui. Eu acesso, começo a traduzir por aqui, acesso aqui, e olha só para onde que ele está apontando. Ele está apontando para o disco. Tá? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Um page fault. É um acesso ao disco. Tá? O page fault, ele chama o SO, e o SO vai ter que trazer do disco para cá. Tá? Vai ter que alocar para a DRAM. Tá? E, eventualmente, vai ter que tirar alguma coisa que está na DRAM. Provavelmente, né? Porque, por que aquela página está no disco? Né? Só porque não tinha espaço na DRAM. Legal. Esse, então, é o segundo caso. Tá? O terceiro caso que a gente pode observar é o seguinte, é esse caso aqui, onde, acessando apenas uma parte da tradução, eu já tenho um ponteiro para a memória de RAM. Tá? Esse caso aqui é um caso mais moderno, mais recente, tá? É o que se chama de superpáginas. Tá? Então, em vez de eu estar trabalhando com páginas de tamanho 4 KB, vou colocar como exemplo, né, 4 KB. Eu estou acessando um caso onde é uma página bem maior. Mas qual que é o tamanho dessa página, professor? Depende. Tá? Ela vai ser múltiplo de 4 KB. Isso a gente pode garantir. Tá? Ela pode ser 8 KB, ela pode ser 4 megabytes. Então, alguns sistemas operacionais permitem isso. Essa tabela de tradução, ela vai indicar se é uma página comum ou se é uma página, uma super página, se é uma página maior do que as comuns. Tá? E o que é legal é que, por que isso foi possível de ser feito? Bom, em grande parte por conta desses níveis de tabela de página. Eu entendo que esse daí é o que habilitou, né, a gente a fazer a tabela, a super página de uma forma mais simples. Tá? Então, isso daqui seria um exemplo. Tá? Poderia ter superpáginas de outra maneira. Tá? Mas só para... Eu acho que essa é uma maneira que ilustra bem. Tá? Então, se cada tabela de páginas traduz para 4 páginas diferentes, essa daqui teria 4 vezes o tamanho de 4 KB. Teria 16 KB. Tá? Esse seria um exemplo. Muito bem. Então, esse é o último exemplo que a gente tinha. Tá? Agora, o que é importante a gente frisar é o seguinte, que, embora na hora de fazer o Page Table Walk, nós vamos quebrar a página virtual em índices para cada uma das tabelas que eu vou caminhando, a TLB, ela guarda a tradução final. Tá? Então, é como se a TLB ela estivesse guardando o caminho final da tradução. Esse caminho aqui, ó. Sei lá, esse daqui não é um bom exemplo, né? Deixa eu pegar um exemplo que seja bom. Esse caminho aqui estaria no TLB. Tá? Então, ele está fazendo a tradução. A tabela, a página número 10 está sendo traduzida para a página de memória número 37. Tá? Então, ele guarda a tradução final da página. Tá? Então, o que é interessante é isso, né? A gente reparar que nós vamos ter a visão da TLB é isso daqui, número da página virtual, e ele traduz para a página física. Quando a gente vai fazer o Page Table Walk, a gente vai pegar esse mesmo número de página virtual, só que a gente vai interpretar ele de uma outra maneira. Vai interpretar ele como sendo um índice de várias tabelas. Tá? É só uma diferença na interpretação. Os dados lá dentro são os mesmos. É o endereço virtual. Tá? Ora eu olho ele como sendo uma coisa só, se eu estivesse acessando o TLB, por exemplo, e ora eu olho como se fossem vários pedaços, quando eu estou fazendo Page Table Walk. Legal. E claro, o TLB, então, ele armazena essa tradução completa, e no caso do TLB MIS, aí o Page Table Walk tem que ser feito. Então, eu pego esse endereço virtual e vou caminhar pela tabela de páginas. Tá? Então, vamos dar uma olhada o passo a passo de operação, tá? Da paginação, do sistema operacional, do programa executando. Tá? Então, assim, uma visão bem de alto nível, uma visão mais, assim, preocupada com a arquitetura, tá? A gente imagina que o programa A já está em execução e o programa B é iniciado. Tá?
Então, o sistema operacional, ele começa a alocar páginas. Então, ele vai fazer o quê? Ele tem um ponteiro, né? Ele vai ter uma das formas seria essa, né? Ele saber quais páginas estão alocadas e quais estão livres, quais espaços estão livres. Então, deixa eu desenhar aqui algumas páginas. E vou desenhar agora algumas páginas que estão livres. Tá? Maravilha. Imagina que está todo mundo do mesmo tamanho, né? Todo mundo. Então, eu tenho aqui algumas páginas que estão liberadas, estão free. Então, quando o B é iniciado, o SO começa a alocar essas páginas. Então, essas páginas agora elas podem pertencer ao programa B. Tá? Então, páginas do programa B vão ser alocadas nessa posição de memória de RAM. Tá? Legal. Então, quando que isso acontece? Bom, quando ele começa a executar, ele já tem uma quantidade de memória que ele vai precisar, então o stack, ele vai precisar alocar o binário, ele vai precisar alocar os dados estáticos, os dados globais, as variáveis globais. Então, ele aloca em algumas páginas, né? Então, vamos imaginar que, no mínimo, ele vai alocar 2 páginas, porque a gente lembra lá eu diria 3 páginas, mas tudo bem, né? Não vamos se prender muito a esses detalhes. Vocês vão ver mais em sistemas operacionais. Tá. Então, a parte do binário, a parte da memória global e a parte do stack que está vindo para cá. Né? E ainda teria a parte do heap, são os mallocs que a gente faz. Tá? Então, a cada malloc, o SO vai vendo as páginas que são necessárias para alocar aqueles bytes requisitados e ele aloca mais páginas se for necessário. Ou não. Tá? Pode ser que ele já fale, não, você já tem páginas, então essas páginas já basta para você alocar mais essas 5 variáveis. Tá? Maravilha. Então, depois de passar um tempo, o que vai acontecer é o seguinte. O sistema operacional, ele... uma coisa, um detalhe útil, né, que não falei. Que a tabela de páginas tem que ser atualizada para cada nova página que é alocada. Lógico, né? Eu tenho que alocar a tabela, eu tenho que atualizar as tabelas de tradução. Tá? E cada nova página que o SO me dá, lembra, não tinha nada lá dentro do DDRAM. Não, eu tenho que garantir que está tudo escrito 0 dentro dessa página. Então, ele vai escrever 0 nessas páginas aqui. Ele vai zerar isso aqui tudo. Ele tem que entregar páginas limpinhas para o programa. Sempre. Sempre. Tá? Muito bem. Aí isso me faz lembrar uma pergunta, né, que pode surgir. Professor, mas não tem o malloc e não tem o valloc ou o calloc, né? Não tem diferenças desses caras? Tem diferenças. Mas tem um lá que entrega com páginas zeradas e o outro não. Não é isso. O sistema operacional sempre escreve zeros na página. Agora, se seu programa daqui a pouco desaloca a memória, né, nem sempre não quer dizer que o sistema operacional vai desalocar aquela página. Então, ele pode ainda ter alguns dados que são úteis. Então, mesmo que você tenha feito o desalocado, né, o free de um vetor de dados, alguma coisa assim, se você for lá e fizer uma lock e continuar usando aquela mesma página que já era sua, você vai estar acessando alguns lixos que você tinha escrito antes. Não que um outro programa tinha escrito, era o que o teu programa tinha escrito. Tá? Agora, o sistema operacional nunca pode te dar uma área de memória, né? Por exemplo, joga essa página no disco e te dá essa área de memória, sem escrever zeros. Por quê? Porque pode ser que aqui esteja a senha do banco. Né? Imagina, bastaria eu ficar fazendo programas que joga a página de outros para fora do disco, e aí eu acessaria tudo que tem nos outros programas. Não pode ser assim. Tá? Então, quando o sistema me dá pela primeira vez uma área de memória, ele escreve 0 naquela área de memória. Tá? Isso tem que acontecer. Legal. Então, isso daqui aconteceu, né? A tabela foi atualizada, foi escrito 0, maravilha. Então, a gente pode limpar algumas coisas aqui que eu estava rabiscando.
Legal. Então, depois de um tempo, o sistema operacional ele pode trocar a execução e voltar a executar o programa A, né? É o que ele fica fazendo, a troca de contexto. Então, assim, as páginas de A e B ficam na memória, tá? Idealmente, a TLB ela tem que ser limpa, né? Eu não quero que um programa acesse a TLB de outro programa, né? Isso pode ser uma brecha de segurança também. Mas tudo bem. O que acontece depois? Bom, depois, o que acontece é o seguinte. Vamos supor que o programa A, agora, ele vai começar a fazer alguns allocs a mais, alguns mallocs a mais, alocar mais memória. Então, no momento que ele está pedindo mais mallocs, a tabela de página dele vai ser atualizada, e nesse momento o sistema operacional vai se dar conta, olha, eu não tenho memória disponível, memória RAM. Minha memória RAM está toda alocada com páginas. Então, o que eu vou ter que fazer? Bom, ele vai chamar o sistema operacional. O sistema operacional vai falar, olha, não tem memória disponível, eu vou escolher algumas para serem jogadas para o disco. Tá? Então, imagina que essa página aqui agora vai para o disco. Tá? Ela vai para o armazenamento externo, para o disco. Maravilha. A tabela de páginas tem que agora ser atualizada, porque ela vai estar apontando para o disco. Né? Então, ela não está mais apontando para a DRAM. E o sistema operacional, então, o SO, vai dar para o programa A aquele pedaço de memória RAM. Tá? Ele vai alocar a página ali. Tá? Muito bem. Quando o B volta a executar, tá? O B voltou a executar, eventualmente ele vai trazer essa página de volta para a DRAM, para ele acessar. E aquela vai ser jogada para o disco. Tá? Então, ele pode ficar fazendo essa troca, né? entre páginas que estão no disco para a memória RAM. Tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Tá? E, novamente, se o A volta a executar, isso daqui pode ficar acontecendo, né? O A entra, o B entra e tal. Então, se eu tiver que jogar de novo essa página fora, eu posso verificar se ela está ainda no disco e se ela foi modificada no disco. Se a cópia que está no disco e a cópia que está na DRAM são iguais, basta eu subscrever. Eu não tenho que fazer nada, tá, a respeito. Legal. Então, essa é basicamente a operação tradicional, né, o que vai acontecer ao longo da execução. Tá uma visão bem alto nível, sem ver os detalhes do SO, o que o SO faz para escolher e tudo mais. Então, agora, vamos falar um pouquinho do algoritmo de substituição das páginas. Tá? E, de verdade, a gente vai falar bem pouco. Tá? Então, assim, o que a gente tem que lembrar é que quando ocorre um page fault, a página não está na memória RAM, ela está no disco, ela está na memória secundária. Né? Seja se for um disco, se for um SSD, seja lá o que for, está na memória secundária. Tá? Beleza, então o que o SO tem que fazer? Uma página da memória principal vai ter que ser selecionada para ser substituída. Ou seja, ele vai ter que olhar na memória principal. Se não existir nenhuma área livre, ele vai ter que pegar alguém, selecionar e jogar fora, para trazer alguém que está no disco. Tá? Vai fazer esse swap, essa troca de páginas. Tá? Beleza, a substituição é lenta, porque acesso o disco é lento. Maravilha. Então, quem que cuida da substituição? O SO. Tá? Muito bem. Então, eu posso chamar o SO e o SO pode rodar um algoritmo de substituição. Tá? Então, ele pode ter, sei lá, uma lista de eventuais vítimas, páginas que não são muito úteis. Muito bem. Então, o SO pode usar um algoritmo mais sofisticado. É diferente lá da cache, que tinha que ser feito tudo em hardware. Tá? Bom, é importante que eu tente jogar fora uma página, jogar para o disco uma página que não está no TLB. Por quê? No TLB, a ideia é que estejam as principais traduções, as que eu uso mais frequentemente. Então, por que eu jogaria uma página que o TLB está traduzindo? A ideia é que isso não aconteça. Agora, de qualquer jeito, se acontecer, eu vou ter que atualizar o TLB. Tá?
o TLB vai ter que, ou eu excluo a página, o mais comum é excluir a página da TLB, tá? Porque se o sistema operacional decidiu que aquela página não é mais útil, então eu limpo o TLB, aquela entrada. Ou pelo menos aviso o TLB que não está mais apontando para a RAM, está apontando para o disco. Tá? Quais algoritmos são úteis? Bom, substituição randômica. Tá? É bastante simples e era utilizado inicialmente pelos processadores. Tá? O 8086 da Intel usava isso, o VAX. Então, lá na década de 70, década de 60, substituição randômica fazia sucesso. Tá? Bom, mas lembra, se eu não tomar uma decisão acertada, eu vou ter que acessar o disco é lento. Então, eu posso pensar em outras políticas. Por exemplo, FIFO, First In, First Out, ou aquela política que a gente já viu lá em cache, a LRU, a menos recentemente utilizada. Tá? E eu, claro, eu posso fazer um algoritmo de aproximação da LRU. Por exemplo, eu sei todas as páginas que estão alocadas. Tá? De tempo em tempo, e eu tenho aqui um bit de se foi recentemente utilizada. Tá? Então, vou colocar aqui MRU, mais recentemente utilizado. Então, de tempo em tempo, eu zero esse bit. Conforme eu vou acessando, eu vou escrevendo 1 aqui. Então, alguns vão estar escritos 0. Não é isso? Os que eu não acessei. Então, quando eu tiver que traduzir, eu escolho entre um desses que estão escritos 0. Uma dessas páginas. Tá? E eu jogo para o disco. Tá? Então, seria uma ideia de fazer a substituição. Legal, então, basicamente, os algoritmos que a gente viu em cache, eles fazem bastante sucesso aqui na substituição de páginas. Tá? Agora, e quanto à escrita? A escrita é muito parecida também com a cache. Tá? Só que, dessa vez, quando a gente fizer o write-through, o que é o write-through? O write-through significa o seguinte: se houver uma página no disco e aquela página foi trazida para a memória RAM, o que acontece com ela? Né? Então, ela foi trazida. Então, a mesma página tem uma cópia aqui no disco. Tá? Legal. Agora, o processador vai e altera um bit. Ele faz uma escrita. Então, ele alterou esse bit aqui. O que eu vou fazer? Bom, eu poderia simplesmente atualizar ele já aqui, né? No disco também. Tá? Seria uma forma de fazer. Só que não é muito eficiente, porque eu estaria copiando um pedacinho pequeno de dados. Né? Uma linha de cache, eventualmente. E não faz muito sentido eu fazer essa escrita no disco, porque ela não vai ser eficiente. A linha de cache é bem menor que uma página de memória, lembra? Né? Então, o que costuma fazer sucesso? O write-through, o write-back, aliás. Tá? Então, o write-through não é um grande hit. O write-back, sim. Com um bit de modificação. Então, eu posso, para cada página, indicar se ela foi escrita ou não. Tá? Onde que fica esse bit? Bom, esse bit teria que ficar na tabela de tradução. Tá? Não junto à página, mas na tabela de tradução. Quando eu estiver traduzindo para escrever, eu vou lá e atualizo esse bit, falando, olha, essa página está sendo modificada. Se a página foi modificada, o que tem que acontecer? Se eu jogar ela de novo para o disco, eu tenho que atualizar ela. Então, foi modificada? Atualizo no disco. Não foi modificada? Simplesmente sobrescrevo. Porque a cópia do disco e a cópia da RAM estão iguais. Tá? Legal. Então, são alguns detalhes aí que faltava a gente falar, né? Bom, agora nós vamos falar da memória virtual junto com a memória cache. Então, vamos falar agora sobre como fazer essa integração. Então, a tradução de endereços no pipeline. Tá? Então, primeira coisa, se houver um page fault, ou seja, se eu não tive, se a
página que eu estou tentando acessar está no disco, isso daí vai gerar uma chamada para o SO, para o sistema operacional. Tá? Da mesma forma que gera uma chamada do sistema operacional quando eu executo uma instrução desconhecida no meu pipeline. Tá? Então, a primeira coisa é, quando eu estou fazendo um acesso à memória, eu tenho que saber que nem todo acesso à memória vai dar certo. Alguns eu vou ter que chamar o sistema operacional, resolver aquilo e depois voltar. A mesma coisa quando tiver um erro de proteção, uma violação de proteção, quando eu estiver acessando uma página que não tem tradução ou acessando um endereço que não me pertence. Tá? Legal. Então, assim, eu tenho que ter uma forma do pipeline ser reiniciado. Ou seja, fazer flush do pipeline com execução fora de ordem. Tá? Esse é um ponto crucial. Problemas em fazer esse flush, ou se eu fizer de uma maneira tardia, existem questões de segurança associadas a isso, que seriam aquelas falhas de segurança recém-descobertas, o Meltdown e o Spectre. Tá? Diz respeito a isso. Tá? Muito bem. O tratamento da TLB-MIS, ele vai precisar do software para fazer o Page Table Walk, tá? E também vai precisar do hardware para encher a TLB. Tá? Então, eu vou ter que ter uma maneira de falar, olha, essa é a nova tradução, armazene isso na TLB. Tá? Legal. Então, isso daqui são os mecanismos que tem que estar no nosso pipeline. Então, o nosso pipeline, ele vai ser parecido com isso. Ele pode ser parecido com isso. Tá? Então, a nossa instrução, ó, ela vai caminhando entre os estágios, não é isso? Mas nota que agora eu tenho o estágio de busca de instruções, tem a TLB de instruções para ser acessada e depois a cache de instruções para prover os dados de fato. Então, nesse caso aqui, na TLB, pode dar um TLB miss, pode dar um page fault, pode dar uma violação de proteção. Durante o acesso a cache, pode ser um cache miss também. Então, nota que várias coisas podem ocorrer aqui, agora, nesse pipeline. A gente está vendo que o pipeline não é tão perfeitinho quanto a gente estava desenhando lá no início das aulas. Né? Legal. Então, faz muito sentido a gente ter um TLB de instruções e de dados separados. Né? Porque é um pipeline, eu vou acessar instruções no mesmo momento que eu estou acessando dados. Né? Só que são instruções diferentes. Tá? Maravilha. Outra coisa, pode ser que eu queira quebrar, então, isso daqui em etapas. Eu queira colocar um registrador de etapas aqui, ó. Né? Isso pode ser também pensado. Né? Então, eu posso quebrar meu pipeline agora aqui também. Posso quebrar meu pipeline aqui. Então, daquele pipeline simplão que a gente tinha 5 estágios, só o fato da paginação já tem agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estágios. Tá? Considerando que vai ser um ciclo de latência para acessar a TLB, um ciclo de latência para acessar cache. Tá? Pode ser que a cache seja quebrada em 2 estágios. Então, a gente já vai para 9 estágios. Tá? Então, rapidinho, a gente chega numa quantidade de estágios de um processador moderno. 12 estágios, 14 estágios. Tá? Legal. Agora, será que eu poderia tirar a TLB daqui? Ou seja, se der um cache miss, aí eu faço acesso ao TLB e então eu acesso a memória DRAM. Pode ser também. É um outro sabor que eu posso pensar em fazer. Tá? Então, para visualizar isso melhor, né, seria isso. A gente pode escolher se a cache vai ser acessada através do endereço virtual ou do endereço físico. Se for do endereço físico, quer dizer que ela vai ter que passar pelo TLB, pela tradução, antes de ser acessada. Né? Então, a TLB estaria aqui. Tá? Se ela for trabalhar com endereços virtuais, eu só vou passar pela TLB o que for cache miss, que é legal, né? Então, eu tenho essa escolha para tomar, essa decisão a ser feita. Então, basicamente, se eu colocar memória cache com endereço virtual antes de traduzir o endereço para físico,
tá? A cache vai conter tags de endereço virtual. No caso de um cache hit, a gente só tem um passo para acessar a memória, não tem que passar pelo TLB. Tá? O problema é que apenas os dados de um processo apenas vão poder estar na cache. Tá? Por que isso? Bom, porque a cache trabalha com endereço virtual. Lembra, eu tenho dois processos separados. Cada processo enxerga a memória como se fosse toda dele. Então, o endereço 128, para cada um dos processos A e B, ele contém dados diferentes. Um pode conter a variável y, o outro pode conter a variável x. Né? Então, eu vou ter que fazer uma limpeza da cache toda vez que eu trocar de contexto. Tá? Ou fazer um flush da cache, ou senão eu vou ter que colocar o ID do processo junto com cada linha de cache, falando essa linha de cache pertence ao processo A, essa linha de cache pertence ao processo B, e assim por diante. Tá? E eu vou ter uma dificuldade de manter a coerência de cache. Tá? Quando que eu tenho a coerência de cache? Bom, a coerência de cache vai acontecer, na maior parte das vezes, quando eu tenho mais do que um núcleo de processamento. Tá? Então, eu tenho dois pontos jogando contra essa ideia. Por quê? Porque hoje em dia é muito comum a gente ter mais do que um núcleo de processamento. Então, essa ideia aqui para multicore não vai ser uma boa ideia. Vai ser a melhor ideia. Tá? Bom, então, a gente resta esse outro caso, a gente colocar a TLB antes da cache. Tá? Então, a TLB estaria aqui, faz a tradução, e a cache agora tem endereço físico, ou seja, endereço da DRAM mesmo. Então, agora, a memória DRAM só tem um endereço 128. E seja lá qual processo está usando o endereço 128, que está alocado no endereço físico 128, né, a cache contém o endereço físico 128. Eu não sei a página de qual processo, mas pode ser a página do processo A, que esteja no endereço físico 128. Tá? Não tem como alocar duas páginas no mesmo endereço físico. Tá? Então, qual que é o problema? O problema é que eu vou ter que fazer isso e depois fazer isso. Né? Então, eu sempre tenho um passo a mais aqui. Eu tenho que gastar um ciclo no TLB. Tá? E não é legal, né, a gente aumentar essa latência. Tá? Então, o que a gente pode pensar em fazer seria fazer o acesso à TLB ao mesmo tempo que a gente acessa a cache. Tá? Então, na verdade, eu estaria fazendo os dois juntos. Eu não faço um passo depois o outro passo. Tá? Mas como que eu faço isso se eu não tenho endereço físico? Boa pergunta. Ótima pergunta. Vamos tentar ver como que a gente faz isso. Então, vamos primeiro começar olhando a visão da cache e a visão da TLB. Tá? Então, a cache, quando você pega um endereço e dá para ela, um endereço qualquer, tá? Da cache, ela enxerga assim, ó. Olha, tem uma parte que é o index, tem uma parte que é o offset, tem uma parte que é tag. A TLB, a paginação, enxerga assim, tem uma parte que é o offset e uma parte que é a página virtual. O offset, se vocês lembram bem, ele não é traduzido, porque ele é o deslocamento dentro da página. Então, esses bits aqui, eu não preciso traduzir. Ele já é o endereço virtual e o físico, para esses bits aqui, é o mesmo. Não muda. Tá? Então, olha só que interessante. Se o index e o offset, né, a soma da quantidade de bits que eu tenho aqui, for a mesma quantidade de bits que eu tenho do offset da página, tá? Quer dizer que eu não preciso traduzir nem o index, nem o offset.
E esse que é o pulo do gato, tá? Fazer esse casamento aqui. Fazer esse casamento bem certinho. Isso daqui vai trazer ótimos benefícios. Olha só, o que eu consigo fazer? Eu consigo fazer isso daqui, ó. Eu pego o index, acesso a cache. Ao mesmo tempo que eu estou acessando a cache, eu ainda não tenho o tag, porque a cache demora um tempo até me trazer os tags. Eu venho aqui com essa parte alta do endereço, vamos chamar assim, e acesso a TLB. E então, a TLB me traduz aquela parte da página virtual para a página física. Quando tiver traduzido, eu preciso comparar com tag. Porque agora eu traduzi, esse daqui era o tag virtual, e agora a gente tem um tag físico. Então, eu comparo o tag físico, porque a cache está com endereços físicos. Tá? Se for hit, eu posso mandar os dados de volta para o processador, que pediu eles. Tá? Nesse exemplo aqui, a gente está considerando uma TLB completamente associativa, tá? E uma cache com mapeamento direto. Tá? Ah, e se fosse um mapeamento conjunto associativo, professor? Tudo bem. Ele estaria acessando duas tags ao mesmo tempo. Ele teria um outro comparador, que ia pegar a página física, o tag físico, e ia comparar aqui também. Né? Posso ter uma associatividade alta, tá tudo bem. Tá? Lembra, a associatividade não aumenta o número de bits do index. Né? Na verdade, a associatividade, eu dobro o tamanho da cache e mantenho o mesmo número de bits de index. Né? Esse aqui é o legal. Agora, se eu aumentar a cache aqui assim, tendo mais linhas de cache, aí eu vou precisar de mais bits de index. Se eu precisar de mais bits de index, você já imagina o que vai acontecer, né? O que vai acontecer? Bom, eu vou ter que esperar a tradução, só depois da tradução eu vou poder dizer qual o index que eu vou acessar, porque parte dos bits são virtuais. Tá? Então, duas perguntas, né? Então, assim, aumentar o número de bits para um index representa algum problema? Bom, a gente viu que representa. Agora, como que eu faço para aumentar a cache, então, nesse cenário? Então, quer dizer que eu nunca mais vou poder aumentar a cache? Exatamente. Então, eu não posso aumentar o número de conjuntos, eu posso aumentar o número de linhas que tem dentro do mesmo conjunto. Tá? Né? Então, eu posso aumentar a associatividade. Então, eu posso dobrar o tamanho da cache. Aumento a associatividade. Né? Então, agora, eu vou ter que comparar dois tags. Ou eu posso quadruplicar o tamanho da cache, aumentando a associatividade em 4. Tá? E, professor, mas, sabe, eu queria aumentar um pouquinho a cache, não era o dobro, era um pouco menos. Tudo bem, não tem problema nenhum. A gente pode diminuir os bits de index. Diminuir não é um problema. Qual que é o problema? O problema é aumentar eles, porque aí você tem que traduzir, você vai ter que serializar, passar pela TLB para depois acessar. Isso é o que a gente está tentando evitar. Tá? Então, nota que, se vocês pegarem os processadores modernos, aí os processadores que vocês têm em casa, vocês vão ver que o tamanho da página que ele trabalha, o tamanho da cache e a suscetibilidade da cache, tudo é feito de uma maneira que isso daqui bate bem legalzinho. Né? O tamanho da linha de cache, com os bits de index, tudo mais. Tá? Ele costuma bater. E pode ser que ele não bata. E aí você vai ver que a latência da cache costuma ser um pouquinho maior também. Tá? Então, isso aí é interessante a gente dar uma olhada. Tá? Legal. Então, a visão geral, a gente tem mais ou menos isso daqui. O processador vai mandar endereço virtual. Né? Esse endereço virtual vai ser traduzido pela TLB, que vai ser enviado para as caches.
Se for um caso de um cache miss, de um cache hit, por exemplo, se for um hit, a cache devolve os dados. Maravilha. Se for miss, aquele endereço segue para a DRAM. Na DRAM, o que nós temos na DRAM? Bom, lá na memória principal, nós vamos ter o diretório da tabela de páginas, a tabela de páginas, os diversos níveis, né, de tabela de página, que eventualmente vai ter ponteiros para as páginas que estão na DRAM e as páginas que estão no disco. Tá? Aqui eu ilustrei a tabela de página A, mas aqui nesse pontinho, 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 estaria a tabela de páginas do programa B. Estaria também as páginas do sistema operacional, a tabela de página do SO também. Tá? Ocupando sempre um quadro de páginas, né? Ou múltiplos disso. Tá? A maior parte das vezes, 4 KB. Então, o tempo de acesso. Tá? Se há mesmo TLB, a tradução é feita através do page table, que pode estar na cache. Então, o page table, a tabela de páginas, se teve um miss no page table faz pouco tempo, ele pode ser que esteja na cache, em algum nível de cache. Pode acontecer, né? No último nível de cache. Tá? E aí tem várias combinações possíveis, né? Porque o endereço pode estar na TLB, e o bloco está na cache, é o que a gente quer 100% das vezes, esse é o nosso sonho, tá? Nosso objetivo é chegar a 100% das vezes isso daqui, ó. TLB hit, cache hit. Tá? Agora, pode ser que o endereço está na TLB, mas o bloco está na memória principal. Pode ser que o page table está na cache e o bloco está na cache. Então, deu um TLB miss, eu chamo o SO rapidamente consegue já traduzir porque está na cache. O page table está na cache e o bloco está na memória principal, vai acontecer também. O page table está na memória principal e o bloco está na cache. Não é muito comum, mas pode acontecer. O page table está na memória principal e o bloco está na memória principal, isso pode acontecer também. Tá? A gente pode pensar que o page table está na memória principal e o bloco está no disco. A gente pode imaginar ainda que o page table está no disco e o bloco também está no disco. Então, tem várias combinações. Tem outras combinações aqui também acontecendo. Tá? A gente poderia dizer que essas daqui são as mais comuns, né? E vai ficando cada vez, a gente gostaria que ficasse cada vez mais raro, conforme maior latência, mais raro esse evento. Tá? Legal. Então, aqui tem alguns casos, né, que a gente estava conversando aqui. Tá? Sem tratar da parte do disco, né? A gente aqui nota que as combinações não estão falando nada do disco, por isso só 6 combinações. Agora tem umas combinações que eu estou chamando elas de impossíveis, ou muito raras. Tá? Que seria o quê? A tradução na TLB não é possível... pera lá. A TLB hit mais um page fault. Por que a minha página está no disco, mas a TLB ainda tem a tradução dela? Quer dizer que é uma página útil. Isso não faz muito sentido. Né? O TLB miss, o page fault, mais a cache deu hit. Pera, se a cache tem o dado é porque é um dado útil. Deveria ser, né? E por que eu tirei aquela página e joguei para o disco? Não faz muito sentido. Tá? Então, aqui seriam os casos raros, exóticos. Tá bom? Que eu não gostaria de enfrentar esses casos. Tá? Legal. Agora, a gente pode falar, então, finalmente, um pouquinho do x86. Tá? Como que funciona a paginação num processador mais moderno, vamos dizer assim. Então, tá. Então, tratando agora da MMU, né, a gerência de memória no x86, a gente vai ter que começar vendo a história do x86 um pouquinho. Tá? Então, assim, lá o Intel 8086, tá? Que, sei lá, eu poderia chamar ele de 186, seja bom chegar lá, por que eu estou chamando ele de 186, tá? Ele é lá de 79, o lançamento dele, e ele usava segmentação. Tá? Então, esse modo de segmentação ele foi chamado de modo real.
tá? Então, eu tinha o endereço virtual e aí eu traduzia ele para endereço real, que era o endereço de memória RAM, de fato. Tá? Não tinha nenhum controle de acesso. Olha que legal. Eu podia fazer leitura e escrita nos segmentos dos outros. Eu podia escrever num segmento que era só de leitura, eu podia executar um segmento que era de escrita, eu podia fazer a loucura toda. Tá? Então, não tinha uma proteção. Tá? Ele não tinha essa ideia de proteção. Tá? Um segmento tinha apenas o endereço inicial, tá? O que faz sentido, né? Nenhum controle do tamanho de segmento era feito. Então, se eu acessasse na memória, tinha um segmento. No segmento tinha uma memória. Se eu acessasse além daquele segmento, tá tudo bem. Yes, posso fazer isso. Tá? Ele permitia. Ou seja, ele não era muito seguro, tá? Esse sistema. Beleza, mas era o início, né? Era o início para conseguir trabalhar com memória virtual. Tá? Legal. Depois disso, surge o 286. O 286 surgiu ali, foi lançado em 1982, tá? E ele começa a fornecer proteção ao segmento. Então, esse daqui era o modo chamado modo protegido. Tá? Então, no modo protegido, existiam níveis de privilégio do segmento. Tá? Quem pode acessar? Esse é o segmento só de kernel, esse é o segmento de um programa, esse é um segmento de leitura, de escrita, de execução, como que era? Então, ele tinha flag de controle de acesso. Tá? E ele começou a ter um controle do tamanho máximo de segmentos. Tá? Então, ele não permitia que um segmento acessasse memória que não pertencia àquele segmento. Né? Um programa não acessaria além do seu segmento alocado. E ele permitia, então, até 16 megas de memória real endereçável. Tá? Então, legal, a gente já podia acessar uma memória de 16 megas. Muito legal. Tá? Joia, joia, joia. Depois disso, então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos assim, para manter a compatibilidade, o processador era iniciado no modo real. Depois, ele carregava o modo protegido. Tá? Então, os processadores x86, para manter a compatibilidade, eles iniciam no modo real, depois eles carregam o modo protegido, e depois, seja lá o que veio depois. Tá? Então, muito bem. Que mais? Que mais? Então, tinha segmentos fixos de 64 kilobytes e endereçamento de apenas 20 bits. Tá? Então, o endereçamento ele era limitado a 20 bits, não era 32 bits. Então, com 20 bits, eu consigo endereçar até 1 megabyte. Com 30, eu já conseguiria acessar 1 gigabyte. Né? Então, só para a gente ver que faz diferença esses 10 bits finais aí. Mas tudo bem, as memórias eram pequenas, então a coisa estava indo bem. Né? Joia. Tá. Então, a segmentação, ela costumava ser feita dessa maneira. Você tinha um registrador de segmento, na hora de acessar a memória, load. O load, eu colocava qual que era o register, o segment register. Tá? SR, vou colocar SR, segment register. Então, qual o registrador de segmento? Mais o imediato, por exemplo. Então, o imediato era somado com o registrador de segmento para acessar a tabela de segmento, que traduzia e eu tinha o endereço linear, o endereço físico. Tá? Então, esse daqui era o modo de endereçamento que o x86 costuma utilizar. Você indica, nota que ele é um processador CISC, é um processador complexo, não um processador simples. Tá? Então, ele tem endereçamento de memória mais complexo, usando um registrador. Legal. Beleza, então o endereço linear é formado em endereçamento base do segmento mais o deslocamento. Legal.
Os registradores de segmentos são o CS, o SS, o DS, ES, FS e GS. Então, esses registradores aqui são registradores. A gente, na hora de acessar a memória, a gente usa eles, a gente escreve isso lá no código de assembly. Tá? Assim como a gente lá no MIPS estaria acostumado a escrever o R1, R2, R3, agora teria esses outros registradores, além dos registradores de propósito geral. Tá? E aí tem toda uma complexidade para se usar isso daqui. Tá? Hoje em dia, ainda uso o registrador de segmento. Maravilha. Então, assim, quando num código x86 um endereço ele é traduzido pela segmentação, a gente tem um endereço linear. E depois, a partir do 386, foi incluído a paginação. Então, o processador inicia no modo real, vai para o modo protegido, onde ele tem endereços lineares, e depois ele habilita a paginação, que obtém endereços físicos. Tá? Então, como a segmentação fornece registradores, ou seja, ela altera a ISA, a segmentação nesse caso, ela não foi transparente, ela foi uma modificação da ISA. Então, para que um programa antigo continue funcionando, um programa de 81 funcione nesse processador de 85, de 1985, então, toda essa carga de complexidade veio junto. Tá? Em 89, então, tinha, né, foi mantida a paginação, não foi modificada no 486. Tá? Então, é isso que acontece hoje em dia. A gente tem a tradução do endereço lógico para endereço linear, do endereço linear para endereço físico. Tá? Para 32 bits é utilizada apenas uma paginação. Então, assim, a gente pode... O que costuma ser feito é ter um único segmento. Um segmento de 32 bits. Tá? Então, basicamente, essa etapa aqui, ela foi simplificada, né? Porque é sempre o mesmo segmento que traduz. Aí depois, sim, eu uso a paginação, a page table walk e tudo mais. Legal. Então, basicamente, a gente teria o diretório de páginas e a página e o deslocamento. Tá? Basicamente, seria essa divisão aqui que é feito no x86. O diretório de páginas fica armazenado em um registrador. Então, um registrador tem um ponteiro para o diretório de páginas. Tá? Eu posso desligar a paginação, tá? Através de alguns registradores especiais que eu posso acessar no nível de SO, sistema operacional, por exemplo, o CR0. Tá? O bit 31 dele, se tiver setado, paginação ligada. Se tiver desligado, paginação desligada. Muito bem. O que mais? Então, basicamente, é isso daqui que é feito. Uma vez que eu tenho um endereço linear, um endereço que já foi traduzido à segmentação, eu utilizo o diretório de páginas e a tabela de páginas para obter a tradução. O CR3 é o registrador de controle número 3, que contém o ponteiro para diretório de páginas, que inicia, né, a tradução. Tá? Então, na hora de eu trocar o contexto, eu tenho que modificar esse registrador. O programa A saiu, eu vou escrever agora o ponteiro de páginas do programa B. Legal. E, por fim, esse daqui seria um modelo um pouco mais completo, obtido em um manual um pouquinho antigo da Intel, tá? Que dá uma noção de como que são as etapas de tradução de um endereço. Então, eu tenho um endereço lógico, né, um endereço virtual, e ele é formado de um segmento e um deslocamento. Esse segmento vai ser traduzido na tabela de segmento, somo com offset e obtenho o endereço linear. O endereço linear, eu faço a page table walk, somo com offset, ou concateno com offset, nesse caso, obtenho endereço físico, acesso à memória principal. Bom, era isso que eu tinha, então, para essa aula, pessoal.